Travou. Travou. Tá me escutando, Bruno? Estou escutando sim, João. Tá dando para ouvir, sim. Oi. De vez em quando ele vai dar um pequeno delay, mas é normal, tá? Tá travado. Não, a gente está te ouvindo bem. Estamos ouvindo bem, então. Então tá beleza. Então eu quero justificar aqui a ausência do deputado João Batista, né? Que desde ontem ele já vem sentindo um pouco de irritação na garganta e isso fez com que ele pudesse Não estou ouvindo. A conexão não deve estar muito boa. Eu vou pedir, pessoal... É porque a gente coisa, vem na medida do pessoal não. do estado, pessoal de região oeste, pessoal aqui da Baixada Cuiabana, da capital, né? Enfim, todos vocês que estão aqui. A Voltamos nossa... a ouvir, né, Marcos? Cortou de A novo. nossa... não está ouvindo? Está cortando só um pouquinho. Tá ruim, João. Alô? E agora? Agora acho que estabeleceu. É internet, parece. Isso. Foi, voltou. Voltou, Bruno? Voltou sim. Onde eu parei? Bom. Da garganta inflamada do deputado. Então, o deputado João Batista, né, devido da irritação de sua garganta, ele praticamente está sem voz hoje e pediu que eu participasse junto com vocês para a gente tratar desse assunto, né? São dois temas de extrema importância e a gente tem aqui convidados especiais, né? O tema são prestações de contas e direito eleitoral de modo geral. Então, nós temos aqui nossa ilustre convidada, né? Doutora Marli Ozoski, que é contadora, né? Também ex-servidora, né? Aposentada do TRE, que já foi também coordenadora aí, do controle interno do TRE, tem uma vasta experiência, né? Oficialmente, ainda pessoalmente eu não conheci, mas é um prazer ver. Oi. Estamos te ouvindo, João? Estamos te ouvindo, pode. Ouvindo. Pode continuar. Então, é um enorme prazer termos aqui com essa sua ilustre presença. Outro convidado, né, doutor Edivaldo Rocha, né, que é também, né, pelo pequeno currículo que eu vou falar dele aqui, né, que é historiador da rede estadual de ensino, professor de Direito Constitucional e Eleitoral também, analista judiciário do TRE também, já servidor aposentado, né, há pouco tempo aí, ex-secretário, né, ex-secretário da Secretaria Judiciária do TRE, diretor-geral do TRE, por diversas vezes foi substituto aí, o cargo máximo aí, né, membro do EJE, né, que é da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Então, está aqui apresentado os dois. Gostaria que a gente fizesse a seguinte dinâmica, né? Doutora Marli pudesse se apresentar também, se dar uma boa noite a todos vocês. E depois, logo em seguida, o doutor Edivaldo. Então, doutora Marli, a senhora que vai ser nossa primeira palestrante, puder falar, seja bem-vinda, né? Essa é a família Preuss, né? Em nome do deputado João Batista, eu agradeço por aceitar nosso convite, tá? Tenha uma boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos, doutora. Sim. Ah, esse negócio aqui está muito complicado. Ok, já voltei ao normal aqui. Olha, eu quero dizer que eu estou assim muito feliz pelo convite para participar desse evento do partido.
através do professor Edivaldo, meu colega de aposentadoria, aposentamos no mesmo dia recentemente. E como nós vivemos direito eleitoral, essa coisa eleitoral há muitos anos, então não tem como ser diferente. E que, por vezes, tem desfecho do mesmo. Eu estou muito feliz, muito grata, e eu quero saber se eu já inicio a minha fala, que eu marquei um tempo com o Edivaldo, então eu vou passar a palavra para o Edivaldo, dar boa noite para o pessoal, e aí eu retomo, pode ser? Pode ser, Marli. Pode ser, né? Então eu já posso retomar aqui, já vou pegar a bola aqui da Marli. Então eu queria dar boa noite para todos os colegas, que em todos os municípios, independente do lugar que esteja, esse estado de dimensão continental. E agradecer, a primeira pessoa que eu queria agradecer é o Ademir, um cara muito ligado ao partido, e ele que, de certa forma, está proporcionando esse momento. Ele passou pelo tribunal, quando eu estava na secretaria como estagiário, ele era de direito, na área de direito, e aí nós estreitamos essa amizade realmente. Então, a primeira pessoa que eu queria ressaltar por essa oportunidade é o Ademir, um colega de amizade sólida aí. Em segundo lugar, eu queria agradecer a Marlia, a colega, a servidora do TRE, por ter aceito esse convite aí. É uma pessoa altamente preparada, capacitada, conhece com profundidade a matéria. Então, eu queria realmente agradecer muito a Marli por ter aceito esse convite e socializar seu conhecimento nessa noite com os colegas, os correligionários aí do PROS. Então, de imediato, até eu combinei com a Marli que no primeiro momento a gente vai fazer uma exposição breve de 20 minutos. A princípio, o início estava previsto para 19h30, mas houve esses transtornos, que faz parte da tecnologia, da modernidade. E aí a gente já passa para a Marli, ela faz a exposição dela, e em seguida eu bato um papo também, e nós nos colocamos à disposição do parlamento. Então, a Marli com a palavra. Muito obrigado, Marli, por ter aceito esse convite. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, eu. Bom, gente, é o seguinte, não se trata de uma palestra, nem de um curso, né? É assim, uma conversa rápida, um bate-papo rápido, e aí eu achei por bem, como eu já fiz evento parecido com outro partido, eu achei por bem destacar pontos importantes que devem ser observados pelos candidatos, pelos partidos, e que, se não forem tomadas assim, atitudes corretas no momento certo, depois, lá na época da prestação de contas, não tem mais como voltar atrás para consertar nada, certo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza? Tá, beleza. Ótimo. Então, tá bom. Aí, deixa eu marcar meu tempo, porque eu sou uma pessoa que falo muito e eu acabo passando da minha hora, entendeu? Gente, só um minutinho. Aí o Edivaldo vai brigar comigo. Então, é o seguinte, eu vou destacar... Oi, sim, Bruno? Eu não estou ouvindo você. Não, estamos ouvindo, está tudo beleza. Pode continuar, Marli. O Bruno está falando e eu não estou ouvindo. Tem alguém falando? Estou ouvindo aí, pessoal. Está tudo bem? Ouvindo a Marli? Estou ouvindo. Oi. Tá normal, pode continuar. É só porque teve problemas de internet na sala que eu estava. Eu vou estar aqui agora, nessa janela aqui, onde está escrito Bruno Barreto. Tá? Então, a gente vai estar acompanhando aqui. Estava tendo um retorno atrasado, horrível. Então, a gente preferiu voltar. O computador do Bruno aqui está melhor. Mas pode continuar, tá? O que a gente está falando, só para dizer que eu mudei de sala aqui, de computador, para a gente, porque aqui ficou bem melhor. Ok.
Ok. Então, continuando. Então, eu resolvi, né, expor pontos importantes das finanças e da prestação de contas, que é o assunto que me cabe, né? Porque, como eu ia falando, se não forem cumpridos prazos, adotados procedimentos no início da campanha, depois lá na prestação de contas, não tem mais como voltar e consertar, ok? Então, vamos lá. Para a questão de finanças e prestação de contas, tudo começa com a convenção do partido. Antes disso, não tem campanha eleitoral, certo? E com as novas regras, as convenções devem ser realizadas de 31 de agosto a 16 de setembro, só fixando. Então, feita a convenção do partido, o partido vai solicitar o registro de candidatura através de Candex, etc., né, no formato da Justiça Eleitoral. Mas o que importa aqui é que, a partir do requerimento do registro de candidatura, que vai pelo sistema, que vai para o banco de dados da Justiça Eleitoral, essas informações já vão para o banco de dados central. Então, solicitou o registro do candidato, ele tem o dever de prestar contas. Não importa se ele vai desistir, se ele vai ser substituído, se não vai movimentar recursos, solicitou o registro, ele tem que prestar contas da campanha eleitoral, mesmo que não participe, tá certo? A partir da solicitação do registro, os dados vão para a Receita Federal, porque a Justiça Eleitoral tem vários convênios com vários órgãos públicos. E a Receita Federal, da recepção desses dados, ela tem até 3 dias para expedir o CNPJ de campanha para cada candidato. Então, o candidato não tem que ir na Receita Federal, fazer inscrição de CNPJ, ele recebe de ofício através do registro de candidatura. Aí começa a campanha eleitoral. Em mãos do CNPJ, o que o candidato deve fazer? Imediatamente abrir uma conta bancária específica para a campanha com este CNPJ, denominada doações para a campanha. Esta conta bancária ela é obrigatória, independente de arrecadar recursos ou não, certo? E ela vai servir para a movimentação financeira de arrecadação de pessoas físicas, de recursos próprios do candidato e transferências do partido que tenham origem em pessoas físicas, tá bom? Então, obrigatoriamente, tem que abrir essa conta. Com relação às demais contas que são necessárias, elas só serão abertas pelo candidato caso ele venha receber recursos públicos, por exemplo, que não pode misturar recursos nas contas bancárias. Cada uma é para o seu tipo de recurso. Então, essa de doações para a campanha é obrigatória, tem prazo até 10 dias, recebeu o CNPJ, corre abrir a conta. Se não vai movimentar recursos, não tem problema, mas é uma obrigação, tá? Caso esse candidato vá receber FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha do Partido, que ele deve solicitar através de um documento formal para o seu partido, que não é assim, não tem uma regra dizendo como que o partido tem que repassar para os candidatos, é o partido que manda esses critérios lá para o TSE e que deve obedecer esses critérios. Não tem uma regulamentação da Justiça Eleitoral dizendo que tem que passar para todos os candidatos. Não existe isso. Fica a critério do estatuto, do partido e de acordo com os critérios que ele registrou lá no TSE. Então, é importante os candidatos saberem quais são os critérios de distribuição do PROS com relação ao fundão, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A única regra da eleição da Justiça Eleitoral, ou melhor, a única regra legal que a Justiça Eleitoral observa é que do total
desse FEFEC recebido, 30% o partido tem que passar exclusivamente para campanhas femininas, que ela deve aplicar na sua campanha. Com relação aos outros 70%, é a critério do partido a distribuição, ok? Se o candidato for receber, ele deve imediatamente correr no banco e abrir uma segunda conta bancária para o FEFEC. Não pode misturar recursos. Eu recebi um questionamento de um colega contador agora, essa semana, que está respondendo uma prestação de contas da eleição passada. O candidato dele vai ter que recolher para o Tesouro cento e poucos mil reais que ele recebeu. Tem nota fiscal, tem tudo direitinho, mas ele movimentou tudo na mesma conta. Não é permitido, ele tem que vender o carro, não sei mais o que, para recolher para o Tesouro. Então, presta muita atenção, tá? Vai receber Fundo Especial de Financiamento de Campanha, abre uma segunda conta. Caso o partido repasse fundo partidário, que é outro recurso, para o candidato, ele tem que abrir uma terceira conta, que é só para o fundo partidário, ok? Então, é obrigatória essa de doações para a campanha. As duas demais, se for receber recursos, ok? Tem prazo, 10 dias do recebimento do CNPJ, muito cuidado com isso, porque desaprova a conta e determina recolhimento ao Tesouro Nacional, caso não sejam cumpridas essas formalidades. Então, o chute... o pontapé inicial são as convenções, ficar muito de olho. Outra coisa que é importante, ter um contador acompanhando desde o início da campanha. A própria resolução determina isso. Por quê? Para poder arrecadar e gastar recursos, ele tem que ter o CNPJ em mãos, conta bancária aberta e recibos eleitorais para emitirem algumas situações. Esses recibos eleitorais, eles são emitidos através do sistema de prestação de contas, do SPCE. Então, o SPCE tem que estar instalado, cadastrado para poder emitir esses recibos. Aí entra a figura do contador para fazer isso e emitir os recibos eleitorais. Outra coisa que é importante, ter o contador trabalhando desde o início da campanha. Tem uma regra que fala assim, todo recurso financeiro que o candidato receber, ele tem que informar a Justiça Eleitoral em até 72 horas. É obrigado a fazer isso. Como que é informado isso? O contador vai fazer os registros, acompanhar o extrato bancário e ele vai fazer o envio pela internet através do SPCE, que é o Sistema da Prestação de Contas, ok? Então, esta já é uma prestação de contas, né? De 72 horas a cada entrada de recurso financeiro. É regra, tem que fazer isso, tá certo? Aí, quando chega, por conta da mudança do calendário eleitoral, continua registrando, movimentando a campanha, recebendo doações ou recursos, fazendo gastos dentro do que é permitido, com toda a documentação correta, notas fiscais, recibos, contratos, etc., etc., que o contador vai ajudar a fazer isso. Então, é muito bom se cercar de contador, de pessoa que esteja antenada, capacitada e que possa orientar os candidatos do partido, porque a prestação de contas, ela é obrigatória, a responsabilidade é pessoal do candidato, não existe essa de o partido escolher os seus candidatos, o partido pode até contratar um contador, um advogado para fazer esse trabalho para os candidatos, se for o caso. Mas qualquer multa, qualquer irregularidade que tenha, não é o partido que responde, é o próprio candidato. O partido responde apenas pela sua prestação de contas, porque ele tem que apresentar também a prestação de contas de campanha, certo? Então, é muito importante ter profissional antenado, capacitado, que não perca os prazos, porque
é responsabilidade do próprio candidato, ok? Aí, na sequência, por conta do calendário eleitoral, que mudou, né, por conta da pandemia que estamos vivendo e tal, então, a prestação de contas parcial, que é importantíssima, além desse encaminhamento de informações financeiras em 72 horas, temos a prestação de contas parcial, que antes era a 15 de setembro, mudou agora para 27 de outubro. O contador vai estar alimentando o sistema, registrando tudo. Neste dia, ele vai fazer o encaminhamento pelo sistema da prestação de contas parcial. Ela é importante porque, neste momento do encaminhamento da prestação de contas parcial, ocorrerá a autuação automática da prestação de contas no PJE, no processo judicial eletrônico, que é obrigatório. Agora só pode apresentar qualquer coisa através do PJE. Então, é com a apresentação da parcial autuação automática, aí na próxima vez que o contador entrar no sistema, ele já vai receber o número do PJE. Neste momento, é obrigatória a juntada da procuração do advogado, aí aparece o advogado, lá no PJE. Porque as prestações de contas que não tiverem a procuração do advogado, elas serão desaprovadas. Na verdade, a Justiça Eleitoral considera não prestada, porque não foi constituído o processo, ok? Então, a parcial, o prazo, o encaminhamento é importantíssimo e a presença do advogado neste momento aí. O que o advogado vai fazer? Orientar o candidato, criar modelos de contratos, atender as notificações, ficar de olho, porque a Justiça Eleitoral manda notificações para o advogado que representa aquele candidato. Se o advogado dormir, não cumprir o prazo, quem sai prejudicado é o candidato. Ou, no caso, o partido, se estivermos falando da prestação de contas do partido, tá certo? Aí, por último, a prestação de contas final, que antes ela era apresentada em 2 momentos. Para os candidatos a vereador, né? Quem não estivesse participando do segundo turno, ela era apresentada em 3 de novembro. E para aqueles que estivessem participando do segundo turno, era 14 de novembro, por conta da prorrogação do prazo da eleição, etc. e tal, todos vão apresentar, incluindo o primeiro e segundo turno, vão apresentar esta prestação de contas em 15 de dezembro, todo mundo. E a todos os candidatos, certo? O município que ocorreu o segundo turno, junto, é o mesmo prazo, tá? Por conta da prorrogação. E é esta prestação de contas final que vai ser julgada, apreciada, analisada, é através desses registros que a Justiça Eleitoral, lá o controle interno, pede diligências, esclarecimentos, documentos, etc. E é através dessa final. E é esta final que vai ser julgada, aprovada, desaprovada, ou que vai aplicar multa, mandar devolver dinheiro se a comprovação não estiver correta, certo? A prestação de contas final. Então, com tudo isso, eu quero dizer o seguinte, que é importante observar essas datas, esses prazos, esses procedimentos iniciais, porque se o candidato não abrir a conta dentro do prazo específico, depois, lá no dia 15 de dezembro, como que ele vai voltar para fazer isso? Não tem como. Tá certo? Então, é rigoroso isso e não é difícil, gente, só tem que ter alguém cuidando disso, responsável para fazer isso, tá certo? Então, com relação à prestação de contas, é isso. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre, eu separei uns pontos específicos, tá? Sobre a questão dos recursos públicos, só reafirmando, o partido não tem a obrigação de repassar recursos públicos para nenhum candidato. Depende de negociação, dos critérios lá no TSE, do estatuto, fica assim, a critério interna corporis do partido, ok? Fundo partidário não precisa requerer,
Mas o FEFEC, sim, tem que requerer do partido se o candidato estiver interessado, tá certo? O candidato pode colocar recursos próprios dele na campanha, tirar dinheiro do bolso dele e colocar na campanha. Pode, isso mudou das campanhas passadas. Para essa eleição, o limite que o candidato tem para aplicar na sua campanha é 10% do limite máximo de gastos na campanha. Então, ele pode ser milionário, mas se o limite máximo de gasto para o cargo que ele concorrer for 100 mil reais, vamos supor, ele só pode colocar do bolso dele 10 mil reais. Tá certo? Isso mudou, tem que prestar atenção. Se ultrapassar esses 10%, o candidato vai ser multado no valor de 100% da quantia em excesso. Então, prestar atenção nisso, ok? Isso mudou. Pode, sim, aplicar recurso próprio, mas é aí. Aí, gente, uma coisa importante que eu não falei no registro de candidatura lá no Candex, tem que digitar, colocar a declaração de bens dos candidatos. É muito importante que conste lá, por exemplo, se o candidato tem um veículo próprio que ele vai utilizar na campanha, ele tem que estar declarado lá. Porque o candidato só pode utilizar na sua campanha o que ele tinha em período anterior ao registro de candidatura. E a Justiça Eleitoral, ela segue pelo registro da candidatura. Então, se um candidato quiser colocar dinheiro dele na campanha, lá no registro de candidatura tem que ter uma conta bancária com saldo financeiro, ou uma aplicação, ou uma poupança, seja lá o que, demonstrando que antes do registro da candidatura ele tinha esse recurso financeiro para pôr na sua campanha, tá bom? Prestar atenção no registro de candidatos aí. Se ele vai utilizar um imóvel, uma sala, por exemplo, para montar um comitê de campanha, que seja dele, ele pode, mas desde que esteja lá no registro de candidatura. Então, é bom prestar atenção para isso, ok? Só destacando pontos importantes. Já estou me apurando aqui, viu, Edivaldo? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é sobre os gastos. Tem muita coisinha que mudou. Por exemplo, combustível, prestar muita atenção com os combustíveis, porque tem limite. Estou ouvindo a Marli. Oi, Edivaldo. Estou te ouvindo. Já está voltando, tá? Só um minutinho. Estou te ouvindo. Pode continuar, Marli. Tá beleza. Beleza. Está me ouvindo? Então, Marli, está me ouvindo? Ok, posso falar? Pode continuar. Então, é o seguinte, mudou algumas coisas sobre gasto de campanha que devem ser observados. Eu estou falando sobre a ótica das finanças, tá bom? Combustíveis, não pode ficar distribuindo aí. Para carreata, tem quantidade de litros para cada carro, tem uma série de normas. Alimentação, por exemplo, tem um limite de 10% dos gastos feitos na campanha, não pode passar disso. Passagens aéreas, etc. Então, tem que ter alguém orientando os candidatos aí. Olha, façam reunião, exponham esses dados, porque depois que fez um negócio errado, não tem como voltar e consertar. Aí já desaprovou conta, já tem que recolher dinheiro, e é um Deus nos acuda. Então, é bom ter alguém capacitado, orientando, falando o que pode, o que não pode, porque é muito sério depois lá na frente. Conforme se a aplicação for irregular, for comprovado abuso de poder econômico, alguma coisa assim, pode ter a conta desaprovada, ele pode ter o registro de candidatura cancelado, ou pode ser cassado seu diploma, até porque o julgamento da prestação de contas será feito depois da diplomação. Mas isso não impede nenhuma dessas ações aí, entendeu? Então, muita atenção com os gastos de campanha, comprovação certinha.
E, por último, eu queria alertar uma questão que todo mundo me pergunta, e agora, a questão de pré-campanha. Gastos e arrecadações na pré-campanha. Então, eu sou uma pessoa legalista, eu vejo o que é permitido, o que é possível e o que não é possível, tá bom? Primeiro passo, alguém sabe quando que começa a pré-campanha? Não tem isso definido em normas. Como nós estamos no ano eleitoral, eu imagino que seja de 1º de janeiro para frente, é um ano eleitoral, pode ser uma hipótese. Ou é a partir da vaquinha virtual, 15 de maio? Não se sabe, ok? Outra coisa também que não tem regulamentado. O que é um pré-candidato? Ele tem que ser maior de 18 anos? Tem que ser brasileiro? Tem que estar, como fala, desincompatibilizado de alguma coisa? Não tem. Qualquer um pode ser pré-candidato, entendeu? Então, é uma coisa muito confusa. A única coisa que tem é aquele artigo 30A, que o Edivaldo pode falar melhor que eu, que permite, por exemplo, fala que não é propaganda antecipada a pessoa se declarar pré-candidato, participar de reuniões, etc., às expensas do partido. Então, não tem nenhuma regulamentação de gastos de pré-campanha por pré-candidato, ok? Existe, assim, falas de pessoas que julgam as contas, como lá no TSE, dizendo que é possível e poderia ser permitido a realização de pequenos gastos na pré-campanha, mas isso é um entendimento do julgador. Na legislação não tem nada, ok? Então, na pré-campanha, eu não vejo a possibilidade de realização de nenhum gasto, mas caso haja necessidade, que sejam gastos muito pequenos, porque olha o que aconteceu com o cargo de senador aqui, né? Foi muito gasto na pré-campanha, coisa absurda. Então, pode acontecer isso. Então, se ocorrer, que eu acho que não pode, mas se ocorrer, que sejam pequenos, bem documentados no CPF do pré-candidato, porque ele ainda não tem CNPJ, porque se ele precisar comprovar alguma coisa, contrato, nota fiscal, recibo, e se ele precisar comprovar alguma coisa, alguma denúncia, ele tem documentação, mas não tem regulamentação sobre gasto pré-campanha. A única regulamentação é a arrecadação antecipada lá pelo financiamento coletivo. Se for o caso, um pré-candidato pode contratar uma daquelas empresas que estão cadastradas lá no TSE, que tem permissão do Banco Central para fazer isso, né? E fazer a arrecadação pela tal da vaquinha virtual. Desde o dia 15 de maio já era permitido. O que acontece? Esses recursos, se arrecadados, eles ficam numa conta desta empresa de arrecadação, não pode passar para o pré-candidato, ele só vai poder passar depois que o candidato estiver registrado, com CNPJ, conta bancária aberta, para fazer transferência daquela empresa para essa daqui. Então, não tem disponibilização de recursos antes na pré-campanha, só depois desses procedimentos adotados. Ok? Gente, eu destaquei esses pontos, tá bom? Eu vou passar para o Edivaldo, porque nós temos horário contado aqui, senão nós ficamos a noite toda. Eu não tenho problema, adoro falar desse assunto, tá bom? Muito obrigada, qualquer coisa eu estou à disposição. Clica aqui para ele. Beleza, Ali, beleza? Posso começar, doutor? Só um minutinho. A gente tem dois caminhos aqui. Se aquelas pessoas quiserem participar efetivamente pelo aqui, ou para poder fazer as perguntas, ou também pelo chat, tá? Se você pode pegar pelo aplicativo, tem um chat que poderá mandar perguntas, a gente vai perguntando aqui. Ou, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente continua
com a palestra do Edivaldo agora e no final faz as perguntas para ambos os palestrantes. Pode ser assim? Beleza, beleza. Foi isso que foi combinado. Eu falei com a Marli que ela falaria um pouco aí e depois eu falaria e no final a gente reserva um tempo para as perguntas. Pode ser assim? Pode, maravilha. Tá com Lógico que a palestra da Marli estava tão boa que a gente até poderia continuar e até abrir mão da segunda, né? Porque depois dessa palestra aí eu... Né? Edivaldo, eu sei que vai surgir muitas perguntas, né? São muitas dúvidas, é um tema maravilhoso. Mas... Da Marli, mas eu vou ser breve. Eu vou ser breve, tá? Até porque... Fica à vontade. Eu vou falar em termos de 20 minutos, são 20 e 19, 20 e 20, que no máximo 20 e 40, até porque a questão da responsabilidade, a prestação de contas, o candidato não pode errar, porque ele vai ter uma pena muito severa, percebe? É uma questão muito séria. E a parte da legislação, a gente pode comentar e tal. Então, a parte da Marli é um momento ímpar, né? Porque a Marli é uma figura extraordinária, até brinco, eu tive esse prazer de conviver com ela todo esse tempo lá no tribunal, mas é uma pessoa que participa de eventos nacionais, então conhece muito com profundidade. Então é um momento que a gente tem que aproveitar ao máximo e sugar um pouco do conhecimento da Marli, que sabe muito. Mas, cumprindo o meu papel, rapidamente, eu queria tecer algumas considerações, primeiramente, sobre a emenda constitucional 107 de 2020, né, que prorrogou a data das eleições, que a princípio, a priori, estava marcado para o início de outubro, e aí foi prorrogada, adiada para dia 15 de novembro, na hipótese de primeiro turno e segundo turno, no caso de Mato Grosso, só Cuiabá, que tem mais de 200 mil eleitores, o segundo turno ocorrerá, se tiver, dia 29 de novembro. Beleza? Eu acho que essa decisão foi sensata, sob a coordenação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ouviu os especialistas, infectologistas, e entendeu que existe uma possibilidade naquela data haver uma queda aí em relação a essa pandemia. Então, eu entendi que foi uma decisão muito prudente. Tá? Além dessa questão nós tivemos algumas mudanças, de acordo com a emenda constitucional, em relação às datas. A data da convenção ela vai ocorrer do dia 31 de agosto a 16 de setembro. E aí a propaganda oficial mesmo só a partir do dia 17 de setembro. Né? Então, a convenção. E aí a possibilidade de nós termos convenção virtual. Essa matéria foi regulamentada pelo TSE e é possível, até porque em período de pandemia você tem dificuldade, a questão do livro tem que ser rubricado pela Justiça Eleitoral. Então, na realidade, a Justiça Eleitoral vai disponibilizar, através do Candex, você pode lançar esses dados direto do Candex e tal. Então, é possível. O partido vai usar, né, a plataforma, tecnicamente, para realizar essa convenção. E aí o registro de candidatura é até o dia 26 de setembro, né? Até o dia 16 de setembro a convenção, e aí até o dia 26 de setembro a questão do registro de candidatura, que é feito também no Candex, que vai ser disponibilizado oportunamente. Além da emenda constitucional número 107, que eu acabei de tecer algumas considerações rapidamente, eu queria falar um pouco também em relação à emenda constitucional número 97 de 2017. O que tem de relevante? Essa emenda constitucional, ela criou a cláusula de barreira. E aí vocês poderiam perguntar, Edivaldo, o que é isso, a cláusula de barreira? Na realidade, em um passado recente, o Congresso já tinha aprovado essa cláusula de barreira, mas o Supremo entendeu que essa emenda ela era inconstitucional. E aí, recentemente, em 2017, através da emenda 97, o Congresso aprovou. O que significa isso? Que o partido, para ter direito ao horário eleitoral gratuito e fundo partidário, como a Marli ressaltou bem, fundo partidário e o próprio fundo aí de financiamento, você tem que atender algum requisito, alguns pressupostos.
o eleitorado mínimo em 1/3 dos estados membros da federação. E essas condições, esses pressupostos, de acordo com a emenda constitucional número 97 de 2017, ela começou em 2018 e vai ser implantado paulatinamente, gradativamente, até nós chegarmos em 2030 com um percentual, um mínimo de 3% do eleitorado nacional. Vamos imaginar, só hipoteticamente, 100 milhões de eleitores, 3% daria, o partido tem que ter 3 milhões de votos. Então, vocês entenderam. Eu entendo que essa matéria ela é positiva porque o quê? Vai reduzir o número de partidos. Concordam? Então, a tendência daqui para frente é nós reduzirmos a quantidade de partidos. Eu entendo que isso é relevantíssimo para a democracia. Não tem sentido você viver em uma democracia com mais de 30, 40 partidos. Isso é uma loucura, não tem, isso é ruim. Legal? Então, a cláusula de barreira ela vai ter um impacto positivo na redução do número de partidos em nosso país, positivamente. Ainda em relação a essas matérias, eu queria dizer que a eleição de 2020, nós não teremos coligação em relação às eleições proporcionais. Teremos coligação apenas nas eleições majoritárias. Então, significa o quê? Você só vai poder se coligar a candidato a prefeito. Você não vai se coligar em relação, repito, às eleições proporcionais. Isso é importante, sim, porque aí o partido adquire a sua identidade, a sua autenticidade, o que ele defende ideologicamente. Porque, caríssimos amigos do PROS, o que ocorria antes? Você tinha uma coligação extensa, percebe? Com 10 partidos, você votava no candidato do partido A e elegia o candidato do partido E, do partido B, do partido G, que não tinha nada a ver ideologicamente, uma postura. Então, eu entendo que o fim da coligação proporcional é relevantíssima, importante, porque o partido também começa a assumir a sua identidade, a sua bandeira ideológica. Isso é bom até para a democracia. E casando com a questão da cláusula de barreira, você vai reduzir o número de partidos e fortalecer a democracia brasileira. O que ocorria, meus amigos, em relação à coligação proporcional? Você tinha os puxadores de voto. Vocês lembram? Enéas. Aí o cara tinha, por exemplo, quase 2 milhões de votos, 1 milhão e 500 e tal. Aí ele puxa representatividade. O cara não tinha voto. Isso era um absurdo. Então, nós tivemos também uma inovação para essa eleição de 2020. O candidato, para ele ser eleito, ele tem que ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Tá claro? Vocês estão acompanhando? Estão entendendo? Estou falando muito rápido? Não, né? Então, outra inovação. O candidato, para ser eleito, ele tem que ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Legal? Porque aí acaba com aqueles puxadores. Não é que vai desaparecer os puxadores de votos, mas se o candidato, dentro do seu partido, ele não tiver 10% do número de votos, ele não será eleito. Legal? Então, hipoteticamente, vamos imaginar um município aí que elege o mínimo constitucionalmente 9 vereadores. Tá legal? E aí, após as eleições, só são computados para cálculo do quociente eleitoral votos válidos. E aí vocês poderiam me perguntar, Edivaldo, o que é um voto válido? O voto de legenda, você chegou lá no dia, apertou o número do partido. Voto de legenda, isso é um voto válido. O voto nominal, votou no candidato, Edivaldo Rocha, dá um voto nominal. Esses votos, meus amigos, são computados, são votos válidos. O voto branco não é computado, o voto nulo também não é computado. Qual a diferença do branco e do nulo? Eu apertei a tecla branco, eu digitei qualquer número que não existe, será anulado. Legal? Então, para efeitos
do quociente eleitoral só são considerados os votos válidos. E aí, eu comentava com vocês, pegando aqui, retomando o exemplo, o município, 9 mil votos válidos após a eleição, para facilitar a minha vida matematicamente, você vai fazer o quê? Você vai dividir o número de votos válidos pelo número de votos, as cadeiras legislativas. Então, 9 mil votos dividido por 9 mil votos. O quociente eleitoral é 1.000 votos. Está claro isso, meus amigos? Então, como é que se calcula o quociente eleitoral? Pega-se o número de votos válidos, divide pelo número de cadeiras em disputa. Repetindo, 9 mil votos dividido por 9, 1.000 votos. Então, o partido A, para eleger, a princípio, um vereador, ele tem que ter 1.000 votos. Qual vai ser o vereador? O que o mais bem votado dentro do partido, considerando que acabou a coligação para eleição proporcional. Aí veio a legislação... A coligação hoje é dentro do partido, né? Na realidade, não existe coligação proporcional. Só existe coligação majoritária. Para prefeito, você pode se coligar, que são em cima de normas programáticas, a questão da governabilidade. Agora, amigo, em relação à eleição de vereador, é o partido sozinho. Legal? Então, aí eu retomando aqui o raciocínio, né? 9 mil de tal mil. Então, o partido, para eleger um vereador, ele tem que ter 1.000 votos, que é o quociente eleitoral. Mas aí nós não podemos esquecer. Vamos imaginar que o partido A, ele teve 5 mil votos, hipoteticamente. É muito difícil para o município de Nova Iguaçu você trabalhar com a hipótese. Mas aí o partido A, ele teve 5 mil votos. Então ele vai eleger o quê? Os 5 candidatos com o maior número de votos dentro do partido. Nós vamos imaginar que teve um cara que era tão bom de votos que ele teve 4 mil, show de bola. E aí ocorreu que o 5º candidato que o partido teria direito, ele não atingiu aquele 10% de 1.000, que é 100 votos, ele só teve 80 votos. E aí vocês poderiam perguntar, e essa vaga vai para quem? O partido pede essa vaga. Está claro isso, meus amigos? Tá? Vocês entenderam? Eu dei um exemplo, hipoteticamente, que o partido A, ele teve 5 mil votos. Então ele vai ter o quê? 5 cadeiras. Mas como tinha um puxador de voto, o cara teve muitos votos, e a quinta vaga, o cara só teve 90 votos. Então, esse partido A, ele vai perder essa vaga. Por quê? Porque, de acordo com a legislação, esse candidato, ele não atingiu 10% do quociente eleitoral. Vocês entenderam, né? Ficou claro isso, né? E aí, se as vagas não forem preenchidas através do quociente eleitoral, aí você vai obter a maior média. Qual o partido que terá a maior média? Percebe? Como é que se calcula essa média? O número de vagas que o partido conquistou, adiciona com mais um e divide pelos votos do partido. Aí ele tem a média. O partido A teve uma média de 5 mil dividido por 6, 800 e poucos votos. Então essa é a média do partido. Legal? O partido que tiver a maior média vai preenchendo as vagas paulatinamente e gradativamente. Mas é um cálculo meio complexo, você não precisa se preocupar com isso. Tudo bem. Então, retomando, eu entendo que foi altamente positiva o legislador quando ele previu a questão dos 10%, que aí ganha a questão da legitimidade, da representatividade. O cara tem que ter votos, senão ele não será eleito. Isso foi algumas inovações que nós já vamos aplicar agora nas eleições de 2020. Continuando, cada partido poderá lançar 150% do número de vagas em disputa. Me apegando ao mesmo exemplo que eu comentei anteriormente. Se o município tem 9 vagas, 150%, a metade de 9 dá 4,5, você chega a 13,5. A legislação fala que você tem que arredondar. 13,5, você vai para 14. Então, 14, o partido A vai lançar 14 candidatos. Por quê?
150% do número de vagas em disputa. 9, 150%, 13,5%, 14%. Legal? Nós não podemos esquecer que dentro desse universo de 14, legal? Tem aquele percentual de 30 e 70, respectivamente. O legislador, ele não fala que é para a mulher, ele fala que é para cada gênero, percebe? Mas, na prática, as mulheres precisavam participar mais da vida política brasileira, até porque hoje, de acordo com as estatísticas, você tem mais, né, eleitores do sexo feminino do que masculino, mas a participação da mulher é mínima ainda, poderia ser mais, tá? Então, mas é importante ressaltar que o legislador, ele não fala que é para a mulher, 30% e 70%, respectivamente. Então, aí nós vamos continuar com os nossos cálculos. Partido, 150, lançou 14, tá? 30% de 14, 3 vezes 4, 12, 4,2. De 10 é 3, de 4, 3 vezes 4, 12, 4,2. O que diz o legislador, caríssimos amigos? Quando vai se calcular o percentual de 30%, você sempre arredonda para cima, independente da fração. Então, 4,2, você vai para 5, para beneficiar o quê? Quem está com menos vagas. Legal? Então, trabalhando ainda com esse exemplo aí. 4,2, você vai para 5, então vai ficar o quê? 9 e 5, respectivamente. Ficou claro isso? 9 e 5. Legal? Lógico que esse percentual a gente vai aplicar dentro do número de vagas que o partido lançar. Se ele só lançar 10 candidatos, então vai ser o quê? 7 e 3, respectivamente. Não esquecendo que o percentual de 30% a gente sempre arredonda para cima. Beleza, pessoal? Eu queria comentar um pouquinho sobre a questão da pré-campanha, né? Da pré-campanha, que é o que está pegando, a grande dúvida. E aí, eu entendo que esse surgimento aí da pré-campanha, ele é interessante na ótica de quem não é detentor de mandato, a gente que busca a visibilidade, a gente que busca querer ocupar um espaço. Porque a campanha mesmo ela foi reduzida. Hoje ela se restringe a um prazo de 45 dias. Então, para quem está no poder, para quem já é conhecido, é legal. Agora, para quem é novato, né? Eu, por exemplo, né, só para avisar, eu sou pré-candidato a vereador em Cuiabá. É a primeira vez, assim. Então, eu não sou muito conhecido, tá? Eu ministrei aula e tal. Então, eu acho que essa pré-campanha, ela deu um elástico assim, ampliou a possibilidade de você fazer um trabalho para se tornar conhecido. Mas, por outro lado, como falou a doutora Marli, como dizia o ex-presidente do Corinthians, Vicente Mateus, é uma faca de 2 legumes, né? Você tem que ter muito cuidado, né? Porque, na realidade, você não tem CNPJ, né? Porque o CNPJ só vem após o resíduo da candidatura. Você tem um CPF. E ela falou muito bem até da ação da senadora Selma, que extrapolou, abusou na pré-campanha. Na realidade, então, o que eu diria, mesclando assim, um pouco do lado técnico da doutora Marli com o lado político, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita cautela, você realmente não pode extrapolar. Na ótica jurídica, fala-se muito no princípio da razoabilidade, no princípio da proporcionalidade. Se um município, que o limite de gasto, o limite de campanha, vamos dizer, para você gastar lá, de vereador no município pequeno, vamos dizer 10 mil, e você gasta numa pré-campanha 4, 5 mil reais. Você está extrapolando, percebe? Eu acho que você pode, no caso de uma cidade do interior, é mais uma campanha de visita, mesmo apesar da pandemia tá dificultando um pouco, tá? Mas eu poderia falar um pouco em relação ao meu exemplo. O que eu estou fazendo aqui na pré-campanha? Eu estou trabalhando um pouco nas redes sociais, Facebook, Instagram, né? Fazendo alguma live, alguma coisa, divulgando as minhas ideias, mas impedindo
E qualquer gasto que você for fazer, eu aconselho essa questão do CPF, percebe? Porque, como a doutora Marli falou, nesse momento você não tem CNPJ. Então, eu acho que é importante registrar, porque se nós nos surpreendermos com alguma representação, alguma coisa, os adversários estão sempre de olho na gente, a gente tem elementos. Olha, aqui, eu, por exemplo, até agora não fiz impulsionamento. Os doutrinadores, os grandes juristas e tal, eles falam que é possível, né? O que é possível fazer na campanha, você pode fazer na pré-campanha com uma certa cautela. Mas, lógico, eu não aconselho muita coisa, por exemplo, adesivos e tal, porque isso também tem uma questão de você pode cair também na linha do abuso do poder político, abuso do poder econômico. Então, é uma matéria nova. Você não tem jurisprudência, você tem um pouco de doutrina, muito pouco. Então, é uma situação dificílima, mas que vocês precisam administrar com muito cuidado. Então, o que eu aconselho assim, um pouco mais experiente, ter cautela, não extrapolar, percebe? E se documentar. No caso, se for uma cidade de porte médio, grande, vamos dizer, Rondonópolis, as redes sociais podem ser usadas com toda a tranquilidade. Agora, um município pequeno, né, dependendo da cidade pequena, é difícil, né? Você não vai usar, né, internet numa cidade como Araguaína. Tem alguém de Araguaína? São cidades pequenas, né, meus amigos? Eu não conheço bem o Mato Grosso, que é um estado de dimensão continental. Então, depende de cada contexto, de cada situação. Tá? Mas na ótica dos grandes juristas, dos grandes doutrinadores, você pode, percebe, trabalhar, divulgar suas ideias, você só não pode pedir voto explícito. Legal? Olha, eu quero seu voto. E é bom evitar, mesmo se você for mandar uma mensagem, você tem que ter cuidado para não ficar implícito. Eu, por exemplo, tenho evitado dizer assim, eu quero seu apoio, mas, lógico, eu tenho usado alguma linguagem eufemisticamente. Vamos caminhar junto nessa empreitada. Daí depende muito da ótica, né? Se eu talvez caísse na mão da doutora Marli Ozoski como juíza e você dizer, vamos caminhar junto nessa empreitada, ela já diz, esse cara está pedindo voto, ele quer caminhar junto na eleição. Então, depende muito do contexto da situação. Mas que vocês podem trabalhar, divulgar as ideias e tal, percebem? Isso está mais ou menos liberado com uma certa cautela, sem perder de vista o princípio da razoabilidade, proporcionalidade. Legal? Dentro de alguns limites. Eu acredito assim, que, em linhas gerais, era isso que eu queria colocar para vocês. E, mais uma vez, agradecendo assim, por esse momento, agradecer mais uma vez o Ademir, que é um grande amigo que me proporcionou aqui esse encontro, esse momento ímpar, né? E agradecer mais uma vez aí a doutora Marli, que a cada dia fica mais didática, e eu estava tão assim encantado assistindo a aula dela que realmente eu não queria nem falar. Mas beleza, muito obrigado, e a partir desse momento eu me coloco à disposição, eu e a Marli, para algum questionamento, alguma pergunta. E foi um prazer e sucesso para vocês aí na campanha aí, o PROS eleger muitos vereadores e muitos prefeitos. Valeu, galera. Beleza, agora perguntas, dúvidas. Muito obrigado por enquanto. A gente vai fazer a seguinte dinâmica, mas antes disso, antecipar aqui e agradecer ao Renan, que é contador, né? Contabilidades Associados aí, que está já respondendo as perguntas no chat. Ele está aqui junto com a gente. Obrigado, Renan. E aí a gente vai fazer a seguinte dinâmica agora, né? A gente vai fazer a inscrição. Aquele que quiser fazer algum tipo de pergunta, vai estar levantando a mão, a gente vai se inscrever, né? Mas, enquanto isso, eu já tenho uma pergunta para a doutora Marli, para, enquanto isso, a gente vai pegando a inscrição, para até ela já estar fazendo. É que, assim, a gente sabe que a parte de prestação de conta, além da parcial, mas ela é um momento em que é posterior, é uma das últimas fases. Mas a gente tem que ter os cuidados anteriores, né? Ou seja, aqueles cuidados de contrato, aqueles cuidados do que você, até aquilo que você é doado
do que deve e o que não deve ser constado no relatório, né? E aí, eu queria saber quais são os principais problemas nesse tipo de prestação de conta enquanto Vossas Excelências estiveram lá no TRE. Mas eu vou fazer a inscrição, já estou aqui com o doutor Ricardo. Me ajuda aqui, né? Aí vou estar falando, é o primeiro inscrito, doutor Ricardo. É porque tem 2 páginas, eu tenho que passar. Além do doutor Ricardo, mais alguém vai querer fazer pergunta? Eu quero. Jaci, está liberada. Só um minutinho, tá? Agora eu libero para... Deixa eu ver se mais alguém levanta a mão para fazer uma pergunta. De repente surge depois, tanto para a doutora Marli, quanto para, né, o nosso convidado aí, mais alguém na segunda página. Tem várias páginas que eu estou passando. Você liberou de todo o áudio, não, né? Não. Então, fica assim. Tem a minha pergunta já, doutora Marli. Doutor Ricardo aí, de Campinápolis, nosso presidente do PROS, de Campinápolis, Mato Grosso. Fica à vontade. Depois, a segunda, nossa candidata a vereadora, Jaci Terra. Doutor, está contigo. A minha pergunta, eu não sei se meu áudio está saindo bem aí. Está ouvindo legal. Beleza. Para o doutor Edivaldo, com relação, ele falou com relação às coligações agora nesse momento, só podem ser na chapa majoritária, né? Não existe mais coligação, como nós sabemos, para a questão dos vereadores, né? Essa coligação, ela existe um prazo específico? Tem um prazo que a gente tem que cumprir ou não? A coligação vai ser definido na convenção, né? O partido ele já tem que ir na ata da convenção, já tem que estar definido, por exemplo, quais os partidos que vão se coligar, e tem que haver uma certa anuência, uma concordância no sentido, né? Não adianta eu dizer, por exemplo, que vou me coligar com o partido A, vou me coligar com o B, e na ata do B silenciar. Então, é importante conversar com uma certa antecedência para as atas estarem em sintonia, em consonância, em harmonia. Mas a data para definir é até a data quando você vai realizar a convenção e você já vai ter que estar tudo fechado ali naquele momento para ter o martelo. Beleza, doutor? Na convenção. Beleza. Muito obrigado, doutor. Nada. Agora, a minha pergunta, né, doutora Marli, se puder responder agora, tipo, o que seria... Marli, tá ouvindo? Ok, estou ouvindo, então posso responder a sua? Depois com relação ao que eu entendi, você quer saber quais eram os maiores problemas nas prestações de contas de campanha que eu tenha visto lá no TRE, no exame dessas contas, é isso? Até porque é o seguinte, existiram vários fatores, várias eleições no que eu acompanhei há alguns anos, em que o cara ganhava, mas por problemas de prestação de contas, e era dezenas de indicações, e aquilo que pode ser um erro factício, fatal, ou tem algo que possa haver um recurso, olha, teve um equívoco, eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso. Ok. Então, eu tomei esse cuidado na hora de expor aqui, por exemplo, o que mais desaprova conta? Não cumprir o prazo de abertura de conta, de pegar o CNPJ. Por isso que eu chamei bastante atenção para os atos iniciais da campanha. É necessário, depois lá, quando desaprovar a conta, não tem mais como você voltar e mudar a data, o dia, tá? Então, esses procedimentos iniciais desaprovam contas. Não cumpriu o prazo, não abriu a conta, misturou recursos públicos com privados, é fatal, desaprova e ainda é multado, e tem que recolher dinheiro, é um ponto também muito importante. Realização de gastos não permitidos, faz gasto que não é de campanha, porque você só pode fazer gastos na campanha direcionados à promoção do candidato, gastos de campanha permitidos. Você não pode ter nenhum gasto que beneficie algum eleitor. Então, você não pode comprar nada. Chaveiro, boné, cesta básica, por mais que estejamos numa pandemia e que as ações sociais são importantes, candidato não pode fazer isso, certo? Então, gastos de campanha têm que ser gastos da campanha.
Outra coisa que acaba com prestação de contas é a falta de comprovação correta. Todo serviço prestado por profissional tem nota fiscal de serviço da prefeitura. Tem que ter contrato. Agora, nessa campanha, está pior. Contratação de pessoal, em que pede não ter nota fiscal de prestação de serviço pela natureza da operação, tem alguma coisa interferindo aqui. Tem que estar muito bem especificado o tipo de trabalho que essa pessoa vai fazer, onde vai prestar esse serviço, qual é o valor, como que eu cheguei nesse valor para justificar, para não parecer que seja uma distribuição de recursos, entendeu? Então, documentação, comprovação, desaprova a conta e faz devolver dinheiro mesmo. Desvio de recursos, misturar recursos, já era, já foi, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falei, se tiver um profissional capacitado que está conhecendo as regras das normas, isso vai ajudar o partido e os seus candidatos. Eu ouvi alguém falando do Renan. Renan é um amigo meu. Toda vez que eu faço curso, alguma coisa, ele sempre está lá, muito estudioso também, né? E obrigada, Renan, por você já ter respondido todos os questionamentos aí. Então, assim, os principais pontos são esses: aplicar recurso no que não deve. Um outro ponto importantíssimo: o extrato bancário, a movimentação na conta, tem que ter a identificação do CPF e do CNPJ, de quem você recebeu, para quem você está pagando. Porque se não tiver essa identificação, numa doação que você recebeu, ele é considerado recurso de origem não identificada, não pode utilizar, tem que recolher para o Tesouro, é uma burocracia. Então, acompanhar o extrato diariamente, ver se está tudo ok. Se tem algum recurso, às vezes, acontece de um concorrente seu ir lá e fazer um depósito indevido, fora das regras, né? Então, é bom acompanhar e estar de olho. Se ocorreu a entrada de um recurso que você não sabe a origem, não está devidamente identificado, não use. Porque usar recurso de origem não identificada ou fonte vedada, desaprova a conta, dá a multa e tem que recolher dinheiro. Enfim, eu acho que os pontos principais são esses. Maravilha. Então, dando continuidade aqui, estamos quase finalizando, né? Só para... Gostaria... Júnior também, anota o Júnior próximo, mas agora Jaci Terra de Rondonópolis. E detalhe, tá? Vamos fazer a inscrição, né? Vamos continuar. Próximo o Júnior Lopes. Jaci, pode ir aqui dela aqui. Vai habilitar seu áudio. Só um minutinho, assim. E quem puder também pode o próprio... Pronto? Pronto, Jaci, estamos escutando. Tá contigo. Tá. Boa noite a todos. Eu fiquei até preocupada com tanta informação, meu Deus do céu. Mas, assim, quando ela falou na abertura das contas em banco, tem que ser um banco especificamente, por exemplo, eu já tenho meu banco próprio, banco entre aspas, né? O banco particular meu lá, que eu tenho minha conta. Eu tenho que abrir necessariamente as contas nesse mesmo banco ou pode ser diferente? E, assim, ela ressaltou que são 3 contas diferentes, né? Um para vaquinha virtual, né? Se for fazer... recurso de fundo partidário e o que mais? Para doações. Tem que ser no mesmo banco? Já pode responder? Pode. Ok? Não tem nenhuma obrigação. A resolução fala assim, que as contas bancárias são obrigatórias e devem ser abertas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou em qualquer banco autorizado a funcionar pelo Banco Central. Então, se o seu banco aí, se é Bradesco, Itaú, sei lá, qualquer Brasil. banco autorizado a funcionar, podem ser abertas as contas lá, desde que este banco identifique nos extratos bancários o CPF e o CNPJ e disponibilize para a Justiça Eleitoral, ou melhor, através do Banco Central, extrato eletrônico. Entendeu?
Então, Entendi. o convênio que a Justiça Eleitoral tem é lá com o Banco Central, e ele obriga todos os bancos a repassar a informação. Então, não E aí? E é gratuito? Aí a abertura de conta funciona assim: depois que você é candidato, que você tem o seu CNPJ pela Receita, tem um documento que aí o Renan pode ajudar, é um documento que você preenche que chama RAC, é porque a gente não está fazendo um curso de técnico aqui, né? Tem documento específico que você precisa preencher, juntar todos os documentos, ir ao banco. O banco ele é obrigado a abrir a sua conta em até 3 dias desse requerimento, sem cobrar taxa de abertura ou de manutenção de contas. Isso ele não pode cobrar, mas ele pode cobrar todas as demais taxas autorizadas pelo Banco Central, para emissão de talão de cheque, para DOC, para qualquer outra coisa. A única coisa que o banco não cobra é taxa, aquele depósito mínimo, e a questão de manutenção de contas, que os bancos cobram, ok? Aí, eu acho que houve uma confusão que eu preciso esclarecer, senão não vou dormir hoje. Você falou que precisa de 3 contas. Sim, precisa. Mas o que eu ressaltei? Inicialmente, você já sabe se você vai receber fundo partidário do partido? Não, não sei ainda. Você sabe? Quer dizer, é obrigatório, né? Mas não sei. Não é? Onde que está escrito que é obrigatório? Os 30% entra onde? Do recurso das mulheres. Mas fundo partidário, o partido, ele vai passar 30% para as candidatas. Não quer dizer que seja a Maria, a Ju, ele que escolhe. Por isso que eu falei, você tem que negociar com relação ao fundo partidário. Vamos acabar o fundo partidário. Se você for receber fundo partidário, que é diferente do FEFEC, você vai depois e abre uma outra conta só para aquilo. Que sim, aí eu vou falar, se o partido aplicar fundo partidário na campanha, daquele valor dos gastos contratados, 30% ele tem que passar para a mulher, que é diferente do FEFEC, tá? Mas isso não quer dizer, ele tem que passar 1% para cada candidata. Não, se ele resolver passar para uma ou igualitariamente, isso é critério do partido, do estatuto e da negociação com relação ao fundo. Então, aí surgiu a segunda conta bancária, certo? Certo. Agora, você é uma candidata feminina, você tem direito a participar do FEFEC. Sim, porque o FEFEC é diferente. O partido recebe do total que ele receber, não é do que ele aplicar na campanha. 30% ele tem que distribuir para as suas candidatas, tá? Candidaturas femininas. Aí, como que acontece? A candidata interessada tem que ter um requerimento formal, tem que falar, eu quero a minha parte, porque isso também não está definido em lei, que destes 30%, o partido vai passar 5%, 5%, não existe isso. Tá? Ele tem que aplicar 30%. Se ele vai aplicar numa só ou em todas, é critério do partido, do estatuto, da negociação e do requerimento. Beleza? Então, se você sabe que você vai receber, você abre uma terceira conta para esse FEFEC, que é Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É diferente do fundo partidário, tá certo? Então, eu só queria esclarecer. Uma conta que vai receber recursos de pessoas físicas, que não é público, é obrigatória. Conta do fundo partidário, só se você for receber, senão você vai abrir uma conta para quê? Esquentar a cabeça e não movimentar? Outra do FEFEC, você vai abrir quando você for receber, não tem que ser no prazo ali, você tem que abrir uma conta de doações para a campanha. Caso vá receber os demais recursos, você vai lá e abre. Pode ser no mesmo banco, pode ser em outro, sem problema. Ok. Consegui passar? Tranquilo. Sim, obrigada. O mais normal é a conta porque abertura para receber dinheiro de pessoas físicas, né? No qual a senhora falou. Essa é obrigatória. Obrigatória.
O próximo era você anotou? O Júnior, né? Júnior Lopes. Só um minutinho, Júnior. Vamos abrir seu áudio aqui. Tá? Pessoal, está finalizando, né? Mais alguma pergunta, se tiver, o pessoal da cena aí, tá? Depois do Júnior Lopes, né? Tem o Ademir, daqui a pouco também vai participar. Ok, boa noite. Está me ouvindo? Sim. Ouvindo. Ok, boa noite. Quero parabenizar primeiramente ao João Fernando pela condução dessa live. Também parabenizar a doutora Marli pela excelente explicação no tema, né, que foi muito viável para nós. Eu sou presidente de partido aqui de Mirassol. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Edivaldo Rocha. Ele disse sobre as lives, né, como pré-campanha. Fazer a live como pré-candidato a vice-prefeito nessa época é permitido, doutor? Ou tem algumas regras que a gente não pode utilizar? Exemplo, e tomar cuidado das frases, né? Que não cogita que está pedindo voto. É isso mesmo? Tem que tomar cuidado? Seu raciocínio está correto. O mesmo ponto de vista que se aplica para o candidato a vereador, também os candidatos majoritários aí. Bom, você não pode ter a questão do pedido explícito, né, pedir voto e tal. Aqui, até aqui em Cuiabá, até dando o exemplo aqui de do próprio partido dos senhores, a candidata Gisela tem usado muita live aqui, né? Então, isso é tranquilo, viu, doutor? Eu pego até como exemplo, a Gisela está sempre nas lives, e não há nenhuma proibição, não. Tá bom? É só ter cuidado de colocar suas ideias, né, tal, né? E tá tranquilo, sem nenhuma restrição aí. Beleza. Então, no caso, assim, o nosso partido aqui, nós temos um pré-candidato a vice-prefeito. E ele estava até mesmo meio, assim, com o pé atrás, com medo dessas perseguições eleitorais, políticas, né, que falam, né? Mas hoje, a gente vendo agora aqui, dá para a gente abrir bastante a mente e trabalhar como pré, né? Então, assim, agradeço de coração a explicação de Vossa Excelência e também a doutora Marli, que foi muito ênfase na sua explicação. E nós vamos estar adotando, com certeza, e aproveitando bastante essas pautas que foram discutidas aqui nessa live. Muito obrigado mesmo de coração. Você pode até trocar uma experiência, fazer uma ponte aí com a Gisela Simona, né, que eu acredito que vai ser candidata a prefeita aqui em Cuiabá. Tá lógico, né, que tem que ter aqueles parâmetros, né, você não pode extrapolar aqueles limites, né, tem que ser aquela polidez, não pode partir para, né, lógico, não é o caso, né, mas se um candidato agride alguém, alguma coisa, aí você pode responder penalmente, essas coisas, mas tem que ter os parâmetros dentro da questão da política de alto nível, né, política dentro da ética, tá? E aí a escola, até sugiro que você possa até fazer uma ponte aí com a Gisela, que eu tenho certeza que vai contribuir muito aí. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado pelas informações. Então, próximo inscrito, né? Liberou já? Nosso coordenador político aí, nosso guru aqui, né, do gabinete, deputado João Batista, esse excelentíssimo senhor aí, doutor Ademir da Mata, né? Vamos ouvi-lo também. Ele que é aluno do doutor Edivaldo aí, ele fala muito do senhor, viu, doutor? Esse cara, eu vou falar para você, eu aprendo muito com ele, ele fala que aprendeu muito com o senhor, então eu acho que nós estamos no caminho certo aí. Seja bem-vindo, Ademir, a bola está contigo. Pessoal, primeiramente, né, boa noite, né, a todos, né, que participaram, né, dessa magnífica aí palestra. Já tinha falado com o Edivaldo há muito tempo, né, desde quando ele, né, estava pensando em aposentar. Né, desde o ano passado ele dizia que ia aposentar dia 6, e ele me falava que ia aposentar ele com a doutora Marli. Né. A Marli também tive o prazer em conhecê-lo, né, na oportunidade que eu fiz estágio lá no TRE, e desse estágio aí surgiu essa vocação minha política, o professor Edivaldo, né, e a Maria, e graças a Deus a gente está aí podendo contribuir. E essa palestra aí, né, foi muito, né, para o pessoal, nossos pré-candidatos, que a maioria são o pessoal que vão pela primeira vez,
né, um conhecimento, né, que eles vão levar aí para o resto da vida e com certeza, né, eles vão deixar de fazer algo, né, que possa trazer um transtorno lá na frente, né? A gente já tem o Renan, né, também, né, que é um jovem aí, né, e que sempre, né, a Marli já citou aí, e sempre todos os cursos da Marli o Renan está participando, inclusive é uma, né, quando eu falei para ele que tinha intenção da gente fazer né, uma palestra de alguma coisa e trazer a Marli, né, com o professor Edivaldo aí, né, para estar, né, trazendo esse conhecimento, né, o pessoal, inclusive eu falei, Ademir, é uma das pessoas que eu mais, né, quando tem política, eu tenho que buscar um conhecimento com ela. Então, quero agradecer aí, Marli, né, pela, né, oportunidade, né, de estar passando o seu conhecimento, mas o professor Edivaldo também, né, agradecer aí também mais uma vez, né, e pode esperar que esse aqui é apenas o começo, a gente vai pedir mais parceria com relação, a gente sabe, né, que tem muitos temas aí que pode ser abordado e a gente vai, né, pedir essa parceria para vocês aí, né, que a gente sabe que a gente está começando agora, né, e para ter um nível, né, de palestra dessa aí, o valor é alto. E eu quero deixar claro para vocês que essa é uma contribuição, né, do Edivaldo, da Marli, não está cobrando nada com uma palestra dessa aqui, né, então eu quero agradecer. Mas quero deixar uma pergunta para o professor Edivaldo, várias pessoas aí, né, fica me ligando, e eu falei para ele, vou mandar uma pergunta para o professor Edivaldo. Professor Edivaldo, a questão é o seguinte, várias pessoas, né, hoje o partido não pode fazer mais, né, a coligação na proporcional, somente lá na majoritária. Vai lá que partido A, partido B ou partido C faz uma coligação, né, na majoritária e aqueles candidatos daquele determinado partido que não tem o candidato dele a prefeito ou a vice-prefeito, eles começam a fazer a campanha dele, né, declarada a favor da oposição. Nessas condições, cabe ao partido, né, fazer uma ação alegando a infidelidade partidária, caso algum desses pessoal seja eleito? Muito obrigado, professor Marli, né, esperamos aí poder contar com vocês novamente aí em uma próxima, né, palestra aí, né, para os nossos, né, pessoal aí que com certeza está trazendo um grande conhecimento. É interessante, né, a pergunta do Ademir, né, uma pergunta inteligente, né? Poderia esperar outra coisa do rapaz que foi um aluno de 5, agora está virando um verdadeiro... O cara está craque, está conhecendo profundidade. Mas vamos ter um raciocínio lógico, né? Vamos imaginar que nós tenhamos aí uma coligação majoritária para prefeito. A, B, C e D. A, B, C, D estão apoiando o candidato majoritário. Naturalmente, existe uma obrigatoriedade assim de você estar amarrado nessa eleição majoritária que é o referencial, é o paradigma. Percebe? Se um candidato a vereador de um partido, do partido A, está querendo apoiar um candidato G, F, H, ele está contrariando as normas internas do partido e pode ser tomada todas as medidas, percebe? Do partido até chegar uma posição extrema. Mas é uma ação que vai ser baseada mais no estatuto do partido. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que ele está contrariando as determinações partidárias. Isso é tranquilo, pode até tomar, podendo chegar até uma situação extrema de expulsão. Mas ele nem se preocupou nesse momento. Ele imaginou que esse cara ele vai ser eleito no futuro. Percebe? Aí ele se torna um vereador. Foi eleito vereador do PROS, mesmo superando isso aí. Ele poderia ser enquadrado em a questão da infidelidade, da perda de mandato, porque existe uma resolução, Ademir, que ela trata dessa questão da infidelidade partidária. E você só poderia pedir, requerer o mandato se ele mudasse de partido, percebe? Alguma coisa. Não é o caso, ele continua no mesmo partido, percebe? Então não seria o caso de infidelidade. Seria, eu acredito que o ideal é que o partido tome as medidas preventivas nesse momento,
baseado no próprio estatuto do partido, percebe? Para impedir que esse mal ocorra, porque ele está contrariando as normas e as determinações que constam em atas que foram defendidas pelo partido, percebe? Eu acho que você já tem que matar esse mal pela raiz preventivamente. Se o cara está contrariando, ele está... e aí, internamente, com base no estatuto, tem que ser tomadas as medidas, percebe? Porque ele foi eleito, tá? Ele está no desempenho do mandato, aí não seria cabível a questão da infidelidade, porque a infidelidade é quando você sai do partido, aí você perde o mandato, porque o mandato o mandato é do partido, percebe? Né? Só se você sair de forma justificada, se você está sendo perseguido pelo partido, se as tuas ideias não estão batendo mais com o partido, aí você pode até entrar com a medida perante a Justiça Eleitoral para sair do partido. E aí você vai ter o respaldo da Justiça Eleitoral. Mas eu entendo que, em relação à pergunta do Ademir, a minha sugestão é que o partido procure combater esse mal preventivamente, Ademir, preventivamente. Atendeu aí, Ademir? Cadê o Ademir? Tá vendo liberar seu... Peraí um pouquinho, Ademir. Pode falar. Oi. Ademir. Tranquilo. Tá então, feito gente, aí. finalizando, lembrando que um dos responsáveis para acontecer esse momento é o nosso coordenador geral aí, Ademir. Muito obrigado aí. Né? Pessoal, mais alguma pergunta? A gente está finalizando aqui, mais alguém? Né? Nosso amigo aí, Juarez, Várzea Grande, nosso pré-candidato, aí por Várzea Grande também, né? Pode liberar o Juarez. Né? Vamos finalizar com a pergunta do Juarez e uma última que eu tenho também. Está contigo, Juarez. Okay. A minha pergunta é direcionada à palestrante Marli. Marli, o FEFEC é uma espécie de fundo eleitoral ou é um financiamento que o partido, às vezes, é obrigado a correr atrás para poder fazer a sua campanha? E se for um fundo, existindo saldo nesse fundo, o partido é obrigatório a fazer o repasse para as candidaturas a nível Brasil ou fica a critério do partido? Seria isso a pergunta. Obrigado. Ok. Está me ouvindo, gente? Tá ok? Sim. Ok. Sim. Ok. Então, é o seguinte, o FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele foi criado por conta... Vocês lembram que antes era permitida a doação de pessoa jurídica, de empresas para campanha? Vocês lembram disso? Sim. Aí o STF proibiu, não pode mais, tal, enfim, inconstitucional. Aí diminuiu muito o recurso nas campanhas, porque eram as empresas que financiavam. Então, o que o Congresso fez? Criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é uma parcela da União, recursos para substituir aqueles recursos que as empresas financiavam as campanhas e que agora não tem mais. E como no Brasil nós não temos assim essa cultura de fazer doações para a campanha, pessoas físicas, né, fazer doações, então ficou inviável a realização das campanhas financeiramente. Então foi criado um fundo, é um fundo, tá? Ele tem critérios, tem uma resolução específica que fala da distribuição desse fundo. Mas o que acontece? O Tesouro separa esse dinheiro com base em critérios em lei, esse montante de dinheiro que para esta campanha são quantos? 2 bilhões. 2 bilhões, em torno de 2 bilhões. 34 milhões, eu até anotei aqui, para se alguém perguntasse, né? Inclusive, tá? Aí o Tesouro separa esses 2 bilhões, 34 milhões, 954 mil e passa para o TSE. O Tribunal Superior Eleitoral recebe esse bolo de dinheiro e tem critérios para distribuição, que nós não vamos discutir aqui, tá? Ele faz 38% de acordo com a vaga, não sei o que e tal. Ele faz esses cálculos, esta distribuição, e ele publicou uma lista aqui, tá? Por exemplo,
dizendo quanto que cabe a cada partido político. O PROS, o Diretório Nacional do PROS, vai ter à disposição dele R$ 37.187.846, tá? Esse é o valor do FEFEC, que é Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que vai ser disponibilizado ao Diretório Nacional do PROS. O que o PROS tem que fazer para receber isso? Tem que estar com a sua anotação correta. Nós estamos falando de Diretório Nacional. Lá no TSE, a sua Constituição, presidente, tesoureiro, tudo direitinho. E aí, ele vai ter direito a esse valor que foi feito com base nos cálculos lá, né, apurado. O TSE, ele vai repassar de uma única vez para o Diretório Nacional do PROS em uma conta bancária específica para movimentar esse recurso, só para esse recurso, ok? Aí, qual é a norma que nós temos? Deste montante aí que o PROS vai receber, 37 milhões tal, 30% ele tem que separar para candidaturas femininas, ok? Agora, a redistribuição do Diretório Nacional para os estaduais, para os municipais, para cada candidato a vereador, a prefeito, depende da negociação. Por isso que eu alertei aqui no início da minha fala. A negociação com o partido, o diretório estadual do PROS vai receber recurso do FEFEC do Nacional? Vai. Para quais municipais que ele vai distribuir? Onde ele tem mais chance de eleger pessoas? Eu penso que o partido pensa assim, né? Então, a redistribuição entre as esferas partidárias e os candidatos não tem uma lei definida que obrigue nada. É negociação entre as partes. Estatuto do partido só tem uma coisa. Para que o PROS receba esse dinheiro lá no TSE, ele precisa protocolar lá um documento chamado Critérios de Distribuição do FEFEC. Ele vai contar para o TSE como que ele vai distribuir isso. A única norma, obrigação, 30% para os candidatos, ok? Mas não é o TSE que cria esse documento falando, tem que ter isso, assim, não. O critério é do partido, de acordo com o estatuto, negociação. E uma coisa que diferencia do fundo partidário, que é outra coisa, é que o candidato interessado ele tem que fazer um requerimento formal lá para o partido. Está aqui, sou fulano de tal candidato e preciso, quero tal desse fundo para minha campanha. É um documento formal. Então, estadual também, o federal ou não? Não entendi, desculpa. Do estadual fazer o requerimento para o federal. Não, a resolução determina que o candidato interessado deve fazer o requerimento formal para o partido, tá? Então, essa redistribuição é interna corporis também, o que está no estatuto, como que foi a negociação, em que estado que está melhor, em que município, qual é o candidato mais na ponta, e os 30% da candidata, quem que está mais na frente, como que é, onde que nós vamos investir. Porque não está falando, como eu falei, ratear igualitariamente para candidatos. Não existe isso. É negociação e requerimento. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ótimo. Coloca no Juarez, só para me ver aqui de novo. Abre ele como destaque aqui para... Então, gente, já estamos no prazo bem, né, no limite. Eu vou dar um tempo aí para cada palestrante dar suas considerações, mas eu quero agradecer. Mas eu tenho uma pergunta para o Edivaldo, para a gente finalizar, doutor Edivaldo. É com relação ao Juarez aqui, está escrito lá atrás na frase, Juarez, estou usando você como exemplo aí. Você utiliza por uma várzea grande melhor. Doutor Edivaldo, muitas perguntas referentes a isso. Símbolo, frase, está certo que não tem número ainda definido. Alguns já estão discutindo, eu vou querer o número tal e tal e tal. As pessoas, o que eu uso agora para pré-campanha
um símbolo, uma arte ou uma determinada frase, ele vai ser reutilizado para a campanha? Porque eu estou perguntando isso porque são diversas perguntas de vários pré-candidatos que a gente tem. Então, essa é uma dúvida que eu tenho também, acredito que vários outros também. Tanto com símbolos, arte ou frases. Ou o próprio nome, uma coisa assim. O que você... Eu estou vendo aqui bem do Juarez, né? Você tem que ter a cautela, né, de não associar nada à esfera pública, né, por exemplo. Né? Isso é até porque, dentro dos limites do prazo de 90 dias, você não pode ter aquela propaganda institucional, né, amigo? Assim, quer dizer que aí você não poderia associar alguma coisa a algum público, aí você estaria realmente cometendo uma ilegalidade. Mas essa questão do slogan, e o próprio colega está usando isso, não há assim, nenhum impedimento, né? Lógico, você tem que... Agora, o problema também, vamos dizer, né? Você não pode começar também a massificar isso. E aí é como a questão do adesivo, eu estou pegando esse exemplo dele, mas se no município pequeno você começa a imprimir, sei lá, 10, 5 mil, aí você cai na questão do abuso do poder político, do abuso do poder econômico, percebe? E tem a questão da preocupação que a própria Marli falou, do limite de gasto, e toda a questão da restrição nesse período de pré-campanha. Mas de forma racional, sensata, equilibrada, e usar o que o colega está usando isso aí, a identidade dele, percebe? Não tem nada associado ao órgão público, percebe? Eu não vejo nenhum impedimento e, na minha avaliação, está dentro da licitude. Então é isso aí. Então, pessoal, ficamos por aqui. Como eu disse, né? Eu já deixo minhas considerações. Eu gostaria que a gente começou com a doutora Marli, ela também finalizasse com as suas considerações aí finais. Eu, na verdade, agradeço de coração em nome do nosso deputado e presidente do PROS, no qual essa família se reuniu. Foram quase 70 participações aqui, né? Alguns mandaram mensagem que teve dificuldade, internet, problemas. Só para título de conhecimento, doutora Edivaldo, doutora Marli, nós vamos estar presentes em mais de 40 municípios do estado de Mato Grosso, proporcionalmente falando e majoritariamente também, quase esse número aí. Então, o PROS é uma família que cresceu muito, né? Nós vamos estar bem representados, seja da região do Araguaia, da região sul, da região do norte do estado, ou a própria Baixada Cuiabana. Aqui em Cuiabá, nossa pré-candidata Gisela Simone tornou público hoje, né, que ela é pré-candidata por Cuiabá. E assim como nós temos em vários outros municípios importantes também, né, médio porte e pequeno porte também. Então, eu só quero agradecer mais uma vez, em nome do deputado João Batista. Eu acredito que foi atendido aí, é o nosso primeiro, né? A gente vai ter um segundo módulo com outros temas, né? E espero que todas, né? Agradeço pela paciência, pelo tempo que foi. E agradecer a equipe aqui, né? Bruno, doutora Tainá, o próprio Ademir, que saiu daqui há pouco tempo e tal. Pessoal de todas as regiões do estado aí, os que participaram, né? Professor Ezequiel. Né? Então, vou deixar aí com a doutora Marli as suas considerações finais para a gente finalizar. Tenha uma boa noite e meu muito obrigado. Olha, eu agradeço muito o convite, através do meu amigo, professor Edivaldo, né? Agradeço o convite, a consideração. Eu sou uma servidora aposentada, né? Lembrar isso que agora eu não sou mais uma servidora em atividade, eu sou uma servidora aposentada. E tenho sido procurada muito para dar assessoria, consultoria, etc. Então, estou agora do outro lado, dentro da Justiça Eleitoral, ok? E modéstia à parte, eu conheço bastante do assunto, porque eu comecei a cuidar da prestação de contas, de finanças, na Justiça Eleitoral, juntamente com a eleição que trouxe a prestação de contas para a Justiça Eleitoral, com a 996, porque eu estive no tribunal desde 1995
até fevereiro passado aqui. Mas, assim, eu espero ter contribuído, né? Fico feliz pelo convite e que todos tenham muita sorte, que sejam eleitos, que Deus abençoe a todos, que seja uma campanha, assim, fluida, leve, sem problemas, ok? E principalmente que as prestações de contas sejam todas aprovadas, com louvor, sem nenhuma multa, ok? Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite. Obrigada a todos também. Obrigada pelo convite. Doutor Edivaldo, fica aí. Né? As minhas palavras são mais de agradecimento também, né? Mais uma vez, vou citar mais uma vez o Ademir e a Marli, né? Que se colocou de forma espontânea, né? E eu não tenho dúvida de afirmar que esse tema é muito interessantíssimo, a questão da prestação de contas, e nós, como candidatos, temos que ter realmente muito cuidado, cautelosos aí para não ter problema e ter dor de cabeça no futuro. Então é importante realmente ficar atento e seguir rigorosamente essas regras em relação à prestação de contas. Mas é isso, um prazer grande estar aqui com vocês e sucesso para todo mundo aí na campanha. Um forte abraço, felicidades. Valeu, gente. Então, ó. João, oi. registrou? Isso é importante para todo mundo que é da pré, que está em pré-campanha, fazer registro de eleitoral. É bom. Não, com certeza. Então. Eu já tirei um monte de foto aí, tá? Maravilha. Depois você manda para a gente. A gente fez alguns registros, sim. E o Bruno colocou para gravar aqui, né? Então a gente pode estar disponibilizando depois. Vamos ver se está tudo certo, né, Bruno? Aqui vai ficar gravado, vai ficar esse registro em vídeo, para quem quiser rever, para tirar algumas dúvidas, e ter como arquivo também. Então, eu declaro aqui, agradeço a presença, além dos dois palestrantes, né, do deputado, da equipe, a presença de vocês aqui. Né, porque sem os pré-candidatos, né, Jássica? Sem os presidentes, coordenadores, essa família que a gente está aqui hoje, tá? Então, Deus abençoe, um beijo no coração e até a próxima. Tá joia? Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí.